Boa tarde. Então, aqui nessa Meet não há nenhum estudante, mas eu vou fazer uma breve explicação aí, ajudando vocês a entender melhor a recuperação e a segunda chamada da prova que vai acontecer semana que vem sobre a Primeira República. Então, eu estou usando como base a prova do terceiro info vespertino aplicada nessa turma, já está gabaritada. A ideia é fazer uma revisão simples, porque já tem outros vídeos no Class que vão ajudar vocês. Lembrando que a segunda chamada, ela é objetiva, com questões parecidas com essas, e a prova e a recuperação é dissertativa, com questões abertas sobre a Primeira República Brasileira. Então, aqui nessa... Deixa eu dar um zoom aqui, melhorou. Nessa prova, aplicada dia 2 de abril, tinha um relacione, né, que eu pedia para que vocês pudessem relacionar os presidentes, alguns presidentes da Primeira República, também conhecida como República Velha, e algumas ações que ocorreram no governo de cada um deles, né? Lembrando que o Floriano Peixoto, ele foi o nosso segundo presidente, dentro ainda do contexto chamado República da Espada. Ele era vice-presidente do Deodoro da Fonseca, mas o Deodoro da Fonseca renunciou no ano de 1891, ou seja, no mesmo ano que foi promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil e segunda Constituição Brasileira, e o Floriano, pela Constituição, deveria abrir eleições, porque menos de 2 anos, né, de mandato, no caso de morte ou renúncia, deveria ser feita eleições no Brasil. O Floriano não fez isso e se manteve no poder com o apoio de determinados grupos civis e militares. Lembrando que Floriano Peixoto era um militar também. Floriano, como segundo presidente do Brasil, enfrentou várias crises econômicas, crises sociais, revoltas, tá? E aí a primeira aqui, a informação diz que vice-presidente que assumiu o governo desrespeitando a Constituição, então só desses aqui todos, só Floriano foi vice-presidente e depois presidente do Brasil. No governo dele, aconteceram 2 revoltas, a revolta da Armada e a revolta federalista, que depois vai aparecer aqui na prova também. São 2 revoltas, uma aconteceu no Rio de Janeiro, a revolta armada, federalista no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, região da Lapa, que questionava, né, a centralidade do poder. Essas revoltas, elas defendiam a abertura de eleições, devido, né, ao fato da Constituição já estabelecer esse critério. Foram abafadas pelo governo, pelas Forças Armadas, gerenciadas, né, pelo presidente Floriano Peixoto, mas foi um período de bastante dificuldade financeira, social, instabilidade política. Embora o Floriano Peixoto tenha ficado conhecido como Marechal de Ferro, ele tinha apoio, né, das massas populares devido a algumas políticas públicas que ele realizava com as camadas mais populares do Brasil na época. O Hermes da Fonseca, ele foi o único militar que governou o Brasil durante o período da República Oligarca, na época que os civis governaram o Brasil, que foi, né, de Prudente de Moraes até o Washington Luiz. O Hermes da Fonseca, ele enfrentou uma campanha chamada Campanha Civilista em 1910 contra o Rui Barbosa. Então, o Rui Barbosa chegou a fazer campanhas, uma exceção, esse fato, porque geralmente não havia campanhas eleitorais no Brasil, porque já havia mecanismos para determinar quem seria o vencedor nas urnas, devido ao voto aberto, devido ao voto de cabresto, à política dos governadores, ao sistema de política do café com leite. Mas em 1910 houve essa campanha civilista, o Hermes da Fonseca acabou vencendo as eleições, dentro de todos esses métodos que eu acabei de dizer. Então, a segunda informação aqui sobre o Hermes da Fonseca. O Venceslau Braz foi o presidente
que teve que enfrentar, além da revolta do contestado, porque assim, a revolta do contestado, ela começa no governo do Hermes da Fonseca em 1912, mas vai terminar em 1916, quando o Venceslau Braz governava o Brasil. Além de enfrentar a revolta do contestado e conseguir abafar essa revolta que aconteceu na região de Santa Catarina, o Venceslau Braz teve que enfrentar a greve de 1917, também foi responsável pela oficialização da entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, e também teve que enfrentar, né, o início da gripe espanhola. E o último, que é o Arthur Bernardes, ele foi eleito no ano de 1922, bem no ano em que ocorreram atos importantes em comemoração ao centenário da independência do Brasil, como, por exemplo, a instalação do Partido Comunista, em 1922, assim como a revolta do 18 do Forte, pelos tenentes, né, de Copacabana, uma manifestação ali contrária à forma eleitoral do Brasil e à república oligárquica. E também foi em 1922 que ocorreu a Semana da Arte Moderna em São Paulo, que foi também um movimento artístico que vai trazer, né, naquele momento, a tentativa de valorização da arte nacional, contrariando, né, essas vanguardas e essa predominância da cultura europeia nas artes brasileiras. Na questão número 2, estava pedindo para que vocês avaliassem, né, e se era falso ou verdadeiro. Aqui a única que é falsa é a letra A, onde diz que a agricultura foi a base da nossa economia até o advento da borracha, que superou a produção e exportação do café nos anos iniciais do século XX. Então, assim, ó, por mais que a gente tenha um momento ali, que é o momento inicial do século XX, até o final da Primeira Guerra, 1918, com o ciclo da borracha em alta, ele não supera o café em nenhum momento da República Velha. Então, durante toda a República Velha, o café, ele foi a base da nossa economia. As outras 3 estão corretas, então, quando vocês forem estudar para a segunda chamada ou recuperação, seria bem interessante vocês estudarem por meio dessas questões que estão corretas na prova. A questão 3, ela também pedia para avaliar as alternativas, e a resposta aqui, né, dessa questão, deixa eu só trocar aqui para outra cor, deixa aqui. As perguntas, as afirmativas são as seguintes: movimento sertanejo ocorrido no sul do Brasil devido à disputa de território fronteiriço entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Essa questão é falsa, porque a guerra do contestado não foi porque Paraná e Santa Catarina estavam enfrentando um problema devido a eu quero esse pedaço e o outro estado também queria. O que está em discussão ali são outras questões relacionadas, né, à construção da ferrovia, a exploração do trabalho dos sertanejos, a retirada de terras das mãos dos poceiros, depois que a ferrovia é finalizada, a empresa vai ficar com os lotes de terras no entorno da ferrovia, a miséria e a desigualdade social, a exploração do trabalho e a violência dos latifundiários naquela região, né, a falta de acesso à terra, e a Guerra do Contestado é um conflito messiânico, que teve liderança religiosa, assim como Canudos, então teve esse viés religioso também. Então, o que deixa essa questão errada é o fato de dizer que foi devido a uma disputa de território fronteiriço, então isso é falso. Sendo falso, né, a alternativa que pode ser resposta seria a letra A ou a letra E. Aqui na B diz que as lideranças religiosas desse movimento agiam sem autorização da igreja, mas se transformaram em figuras simbólicas e populares, certo? Essa questão não tinha autorização da igreja, esses monges, mas eles eram muito populares, se transformaram em guias e mentores religiosos para aquelas comunidades. C, movimento messiânico e rural, fruto de desigualdades sociais, a luta pela terra. Também, em relação a esse episódio, nós tivemos muita violência
o Estado mandou várias forças armadas e também os latifundiários contratavam pessoas para acabar com esses motins, com essas revoltas que se espalharam pelas regiões do Paraná e Santa Catarina, então a questão está certa. Assim como a letra D, apesar de ser uma revolta regional, o movimento incomodou sim o governo, né, foi duramente abafada, né, por forças tanto militares do Estado quanto por milícias locais, então a resposta é a letra A aqui. Vou deixar aqui em vermelho. A 4, sobre a classe trabalhadora no Brasil, está pedindo a falsa, tá? Não esqueçam de destacar sempre isso numa avaliação, num processo seletivo. Os trabalhadores, homens e mulheres do campo, analfabetos, foram impedidos do direito ao voto. Sabemos disso, analfabetos foram impedidos do voto. Mas dizer que isso inviabilizou qualquer forma de manifestação política coletiva é falso, por conta que esses homens e mulheres, trabalhadores do campo e da cidade, mas muito mais da cidade, por exemplo, faziam greves, faziam manifestações, tá? E isso é uma manifestação política coletiva, por mais que eles não participassem, né, da política institucional por meio da eleição. As outras estão corretas, então dizer, por exemplo, que as mulheres, né, embora tenham sido excluídas aí do pleito eleitoral, né, elas participaram de movimentos contestatórios, por exemplo, a Greve 17 foi um movimento liderado por mulheres que trabalhavam no setor têxtil. Antes do Partido Comunista ser fundado no Brasil em 1922, as ideias anarquistas que eram predominantes nos movimentos de trabalhadores urbanos, do proletariado brasileiro, Canudos e Contestado, tá? A gente pode visualizar nessas revoltas que os trabalhadores rurais estavam descontentes com a exploração, com as condições desumanas e por não terem acesso à terra. Então, também está correta essa questão. Assim como a letra E está correta, né? No Rio de Janeiro, nós tivemos, durante o governo de Rodrigues Alves, uma reforma sanitária que foi encabeçada pelo médico Oswaldo Cruz. Não havia diálogo entre o Estado e a população, que queria impor projetos de modernização, que contemplava tanto vacinação obrigatória, quanto também, né, a modernização de espaços no centro do Rio de Janeiro, aberturas de ruas, construção de praças, e nesse processo as populações mais pobres foram afastadas, porque as construções mais antigas, os cortiços e os casebres foram demolidos sem nenhuma política pública de habitação para atender às necessidades da classe trabalhadora. Isso gerou revoltas, né, que ficaram conhecidas, esses motins, em torno do que nós chamamos de revolta da vacina, no ano de 1904, durante o governo do presidente Rodrigues Alves, na cidade do Rio de Janeiro, então capital, né, federal na época, era a capital do Brasil. Aqui tá pedindo a incorreta, bom sempre destacar numa prova, sobre a primeira Constituição nossa, republicana, né? A nossa Constituição foi promulgada no ano de 1891, então, por exemplo, a letra E está certa até a vírgula. Mas dizer que a segunda Constituição brasileira determinou, porque ela foi a primeira republicana e a segunda Constituição brasileira. Antes de 1991, nós tivemos a nossa Constituição do regime monárquico, que foi promulgada em 1824. Quando foi proclamada a República no Brasil, foi convocada uma assembleia para discutir uma nova Constituição, ela foi finalizada no ano de 1891. Dizer que lá tinha um artigo 70, onde dizia que as mulheres não poderiam ser eleitoras, é falso, tá? Então, no artigo 70, na verdade, você tentar localizar a palavra mulheres na Constituição, você nem vai encontrar, não tinha em nenhum momento na Constituição que o termo mulheres e nem a informação de que as mulheres não poderiam votar. Existia sim a palavra cidadão no masculino, ou cidadão, tá? E aí, ao se referir à palavra o cidadão, o judiciário da época e a elite brasileira, predominantemente masculina, que estava na jurisprudência, nos órgãos públicos, que comandavam, né, a justiça, as eleições e toda essa parte administrativa eleitoral no Brasil era masculina, então eles acabavam impedindo que as mulheres participassem, embora
no final da década de 1920, mesmo antes de 1934 ter na nossa segunda Constituição Republicana, já especificamente o caso que as mulheres poderiam votar, no final da década de 1920, as mulheres já, né, estavam se articulando, mulheres letradas, né, não esqueçam disso, e conseguindo alguns direitos eleitorais. As demais estão corretas, né, dizer que no Brasil havia 80% da população analfabeta no final do século XIX, e isso representou uma república fragilizada, porque basicamente 80% dessa população estava excluída do pleito eleitoral, do direito de escolher os seus representantes políticos. O Estado laico foi uma mudança que aconteceu no Brasil a partir da instalação da República no nosso território, assim como o fim do Senado vitalício e também o fim do voto censitário. A Constituição determinou que a primeira eleição direta, né, feita por 2% da população, fosse feita só, né, em 1894, indireta, desculpa, né, porque a direta é quando a Assembleia faz a eleição, então quando houve, né, a proclamação da República no Brasil, a Constituição ficou finalizada em 1991, a própria Assembleia, de forma direta, escolheu Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eles não foram eleitos pelo povo, entre aspas, alfabetizado e homens, que representava 2%. Então, a primeira eleição mesmo, indireta, onde o povo, entre aspas, alfabetizado, homens, né, eles foram para as urnas, dentro daquele sistema de fraudes eleitorais, voto de cabresto, foi em 1894. E foi nessa eleição que o Prudente de Moraes venceu, o primeiro presidente civil, né, a comandar o Brasil. As eleições aconteciam a cada 4 anos, não tinha direito à reeleição naquela época, isso é algo novo, e acontecia a eleição no mês de março, e no dia 15 de novembro, no dia em que houve a proclamação da República, em forma de memorizar a proclamação da República, era feita a posse do candidato eleito, e não havia reeleição. 6. Então, sobre a política dos governadores, né? Falar que a política dos governadores, ela foi constituída por Campos Salles, procurou obstaculizar a oposição no campo político. Sim, porque você faz aquele efeito cascata, né? Então, o presidente apoia o governador, o deputado e o senador de uma região, e esses, então, o prefeito, e assim sucessivamente vai repercutindo num curral eleitoral, onde você meio que usa de vários artifícios para que os eleitores daquela cidade, daquela vila, daquela cidade, daquele município, daquele estado, votem nos mesmos candidatos apoiados pelo governo central. Então, isso, na verdade, gera o quê? Uma harmonia que não é positiva dentro do Congresso, dentro do executivo e legislativo, tentando minar qualquer tipo de oposição. Por isso que a gente fala que a nossa república é oligárquica, no sentido, é uma república de elite para elite, porque a democracia, de fato, ela não se materializou no Brasil nesse período da Primeira República. Mas dizer que ela permitiu certa estabilidade política que beneficiou a elite industrial. O que está errado, sim, ela permitiu uma certa estabilidade política, porque, de certa forma, você não vê intrigas e conflitos e muitas disputas entre partidos antagônicos, mas não beneficiou a elite industrial, e sim a elite rural, principalmente a elite cafeicultura. A IAC também está certa, que pode ser definida como um mecanismo de favorecimento entre os poderes executivos e legislativos, né, uma certa compra de votos ali, um governo conciliativo. Não é possível identificar traços desse tipo de política no Brasil atual. É falsa, né? Nós temos muito ainda dessa política de conciliação, muita compra de votos, nós temos muito, apesar de a gente viver numa democracia, né? Então, aqui tá errado toda essa parte, tudo isso aqui. O que será que o historiador José Murilo de Carvalho quis dizer com a República Brasileira possui um pecado original?
Lembra que eu comentei com vocês isso em aula? Vocês chegaram a ler um texto, Aristides Lobo, o povo assistiu aquilo bestializado, ou seja, né, que nesse processo de transição do Império para a República, a população, as massas populares, né, elas ficaram ausentes do processo. Isso está na letra D como resposta, né? O que está errado nas outras questões? Bom, por exemplo, ele não quis dizer com essa frase que a proclamação da República rompeu com a estrutura econômica até então existente, até porque não rompeu, né? A elite econômica que já governava na época da monarquia parlamentar continuou governando, a base econômica continuou a mesma, tá? Que durante toda a Primeira República não houve conquistas sociais para os grupos menos favorecidos, né? Embora nenhuma dessas frases ela reproduz o que, de fato, José Murilo de Carvalho defende em sua tese, também dizer que durante toda a Primeira República não houve, né, conquista. Houve sim, que Dom Pedro I aceitou o golpe de 15 de novembro sem questionamentos, facilitou a queda do Império pelas mãos militares. Olha, ele acabou meio que realmente não questionando, mas não é isso que o José Murilo de Carvalho quis dizer com a frase. Que nossa república nasceu retrógrada? Pode ter sido, por ter sido implementada pelas lideranças civis, aqui que é errado porque são lideranças militares, embora também não foi isso que o José Murilo de Carvalho quis dizer. Aqui também é para analisar se é verdadeiro e falso, vamos lá. A falsa é a segunda, durante a República da Espada surgiram movimentos tenentistas? Não, os movimentos tenentistas são da época, no final da República Oligárquica, na década de 1920, né? Então tá errada essa parte aqui. Na República da Espada surgiram, por exemplo, movimentos como a Guerra de Canudos, ali no início, federalista e a Armada. Dizer também, por exemplo, que a política chamada do café com leite é um revezamento entre a presidência paulista e mineiros, né, na presidência, também está falso, né, a gente teve vários presidentes que não eram paulistas e nem mineiros, mas os colégios eleitorais que dominavam esse cenário, tá, que também, somente políticos de naturalidade dessas duas regiões, erradíssimo, né. O colégio mineiro falava assim, agora vai ser aquele, independente de qual estado ele fosse. Depois, na outra eleição, era o colégio de São Paulo. E assim, depois do colégio de São Paulo, quem determinava, quem escolhia, quem tinha o direito de escolher, era o colégio eleitoral de Minas. Mas não que precisaria ser mineiro e paulista, esses presidentes. A revolta da Armada e da Federalista aconteceram nos governos do Floriano Peixoto. Né, aqui está pedindo sobre a revolta da Armada, é falso, né? Então, aqui, ó, deixa em negrito. As duas revoltas ocorreram na década de 1920, não, elas aconteceram no governo Floriano Peixoto, o governo Floriano Peixoto foi durante o finalzinho de 1891 até o ano de 1894. Então, assim, são 3 questões verdadeiras, que interessante vocês, então, estudarem por essa prova para saber sobre a revolta da Armada e Federalista. Por exemplo, algo em comum é o fato das duas terem ocorrido no governo Floriano Peixoto, criticava a manutenção dele no poder, enquanto a Federalista teve como palco, né, começou no Rio Grande do Sul e foi alcançando Santa Catarina e Paraná, na região do Cerco da Lapa. A revolta armada já ocorreu especificamente no Rio. Essas duas revoltas ocorreram na República da Espada, foi no governo Peixoto, né, devido ao descontentamento com esse governo dele, que era centralizado, né, eles buscavam, né, o federalismo, que é a maior autonomia dos estados. Aqui é um relacione também sobre as revoltas ocorridas na Primeira República, relaciona as colunas e assinala a alternativa com a sequência correta. Então, assim, ó, 18 do Forte, por exemplo, né, é uma revolta tenentista que aconteceu no Rio de Janeiro, 1922. Revolta da Vacina foi durante o governo do prefeito Pereira Passos, e aconteceu em 1904, Rio de Janeiro. Canudos, Belo Monte, na região, né, do Nordeste do Brasil, região da Bahia, foi narrada pelo jornalista Euclides da Cunha no livro Os Sertões, e Federalista, Cerco da Lapa, no Paraná, entre grupos que defendiam o governo do Floriano e grupos que eram contrários.
E essa questão da UEMP, né, que é sobre a revolta da chibata, é importante considerar que ela não foi fruto apenas da insatisfação dos marujos com os castigos físicos, então a revolta da chibata, né, ela vai ser uma revolta que acontece na Marinha, liderada por João Cândido, contra os maus tratos para com os marinheiros e também em relação aos baixos salários e as várias desigualdades que existiam naquela época, porque a república da elite para a elite agrária. Então, em relação à revolta chibata, está pedindo para vocês assinalarem a correta. Vamos ver o que está falso na letra A. Os revoltosos, liderados pelo marinheiro João Cândido Felisberto, apelidado como Almirante Negro, obtiveram sucesso com a sua principal indicação, que era o fim do uso da chibata na Marinha Brasileira. Sim, eles realmente tiraram, né, o uso da chibata como castigo físico que era utilizado para com os marinheiros após, né, a eclosão desta revolta, mas dizer que todos foram anistiados e continuaram atuando como marinheiros, não, até o João Cândido, ele foi expulso da corporação. Então aqui todos, né, só deixar aqui destacado que o todo está errado. A palavra todo, somente, só, é muito homogeneiza muito, então cuidado com estas palavras, 99% ela deixa a questão errada, mas existe esse 1%, essa exceção que tem que verificar. Assim como, por exemplo, eu posso dizer que em toda a República Velha, o café foi a base da economia. Então, em toda a República Velha, certo? A revolta foi um motim espontâneo causado pela opressão e violência que os marinheiros eram expostos cotidianamente. Não houve nenhuma liderança expressiva. O próprio texto, né, fala ali. Deixa eu ver se o próprio enunciado fala da revolta. Fala da... Não, o texto, na verdade, não fala, né, da liderança, mas nós sabemos da importância de João Cândido, né, o almirante negro aí. Não é Antônio, né, a pessoa pode também, nossa, vai colocar, só mudar um nome ali, né, mas ele não era apelidado de cisne branco, né, e sim de almirante negro, né, porque ele era negro, né, a maioria dos marinheiros, dos marujos, né, da baixa patente das Forças Armadas, da Marinha Brasileira, eram afrodescendentes. Então não tinha por que chamar ele de cisne branco, né, e nem não era filho de imigrantes europeus, ele era filho de pais, de pai escravizado, né? Inclusive, ele morreu com quase 90 anos, vendendo peixe no Rio de Janeiro. Ele foi também, ele foi expulso da corporação, não recebeu pensão e foi internado como louco em hospital de hospício. Muito tentou se escrever sobre João Cândido logo após, né, esta revolta durante a era Vargas, mas infelizmente a historiografia não teve força para publicizar essas informações, porque era muito negativo, né, falar sobre a revolta da Chibata, numa época em que os militares apoiavam os governos, seja democráticos ou, né, ou não democráticos. Então, de uns tempos para cá, que está ganhando força aí as histórias sobre, né, o almirante negro, ou seja, João Cândido Felisberto. O que está errado na D? A revolta de Bato foi derrotada? Não, não foi derrotada. Ela teve, assim, essa parte, né, positiva, que realmente ela venceu no seu objetivo maior, que era a luta para acabar com as chibatas que os marinheiros recebiam. Aqui tem várias coisas erradas, então a palavra todas. Que mais? A chibata continua a ser usada na corporação. Embora essa revolta tenha sido, né, abafada, a chibata foi retirada como castigo. E aí é certa, né? Os revoltosos liderados pelo marinheiro João Cândido, apelidado de Almirante Negro, obtiveram sucesso com a sua principal indicação, que era o fim do uso da chibata na Marinha Brasileira. Porém, né, foram mortos, presos ou enviados também para a Amazônia para trabalhos forçados, como penalização. Então é isso essa revisão.
Nós temos muito material lá, já que podem ajudar vocês no YouTube. No Class tem todos os links, né, para que vocês possam estudar para recuperação e segunda chamada. Espero que vocês tenham sucesso nessa recuperação e desejo para vocês uma boa Páscoa.